Eu acho que o grande trabalho dos clubes, e aí pergunto isso para vocês que trabalham com times, e até para você, Guilherme, que conhece bem a questão das TVs, em virtude dessa mesma questão, claro que existe um equilíbrio que deve ser procurado pelos times, que é, ao mesmo tempo que tem receita, você tem que atrair torcedores. E a gente entra nessa questão da segmentação que vocês estão trazendo. Trabalhar com um modelo de segmentação para 60 mil pessoas é altamente complexo, porque quando você vai segmentando, você tem um perfil diferenciado. Gente que está indo lá só para assistir o jogo, né, não só assistir, mas é aquilo que, na verdade, é o produto principal, mas tem muita gente que vai lá nem para assistir o jogo, que vai lá para conviver com os amigos, para a relação do entretenimento. Como lidar com isso, né, até para tentar equilibrar o que é a tal paixão popular e o que é a necessidade de receita? É mais ou menos como você vai num churrasco, né, e você quer comer picanha, mas você quer pagar pelo quilo de acém no churrasco. Isso não vai funcionar. Como é que vocês equilibram isso? Como é que vocês veem essa questão dentro aí do conceito? Só um ponto, a gente sofreu bastante isso no início da Estádio TV, né, na definição de programação e na definição, dos principais objetivos da Estádio TV junto com as arenas era trazer o público mais cedo para o jogo. E a gente sabe que são perfis completamente diferentes de público durante o jogo. Então, obviamente, as famílias, o pessoal que vai menos aos estádios, vai entrar mais cedo até para experimentar um pouco mais aquele momento de arena. O torcedor mais fanático, ele vai ficar bebendo lá fora, a gente estava conversando isso aqui antes, vai ficar bebendo lá fora até 5 minutos antes do jogo e vai entrar para a partida de futebol em si. E no caso dos telões e da programação de telões, a gente precisava fazer exatamente essa graduação. Então, câmera do beijo, a gente viu muito ser criticado a câmera do beijo, ou ser criticado a câmera da dança, porque era a americanização do futebol, e acreditem que a gente sempre teve muito medo disso, a gente trabalhou muito para que isso não ficasse caracterizado. Ela acontece em um determinado período do jogo, na parte mais inicial da partida. Quando chega mais perto do jogo, é jogo histórico, é relembrar grandes conquistas para a torcida, aí sim a gente deixar que a própria torcida, aquele movimento natural das organizadas ou não organizadas, gritando e comemorando. Então, esse trabalho da experiência de jogo é uma questão fundamental. No caso do Cruzeiro, né, uma alternativa que a gente encontrou para poder trabalhar melhor essa segmentação do público foi a investir pesado no programa de sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor ele te cobra ali um valor pequeno, né, de mensalidade, e a partir daí você consegue, o torcedor ele passa a ter acesso a ingresso com desconto. Então, naquele momento em que o preço do ingresso estava num patamar mais elevado, esse desconto ele era extremamente relevante e trazia o preço final do ingresso para uma realidade mais ou menos satisfatória, né? Já acessível a boa parte das pessoas. Hoje, com os ingressos mais baratos que nós temos praticados, hoje o Cruzeiro vende um ingresso para um jogo a R$10. Em 2003, quando o Cruzeiro ganhou tudo, né? Foi campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. A final o último jogo, o jogo mais importante daquela oportunidade, né, custou R$10. Então, no futebol, você pratica preços de ingressos, no caso do Cruzeiro, o ingresso que foi vendido em 2003 a R$10, hoje, em 2017, a gente vende ingresso a R$10 também. Vocês diriam, na verdade, que existe uma percepção errada, né, uma falsa percepção sobre o valor do produto, na verdade, então, no ticket? Naquela oportunidade, não. R$10 era um preço elevado para aquela oportunidade. Eu digo hoje. Então, quando as pessoas falam que o futebol é caro, talvez ele não seja tão caro quando você compare com outras plataformas de entretenimento. Se você pegar pelo preço do ingresso mais caro, ele é caro, sim. A maioria das pessoas que fazem análise sobre elitização do esporte, quase sempre, a elitização do futebol, quase sempre pegam o preço mais caro do ingresso. No caso, em Belo Horizonte, por exemplo, 40% dos ingressos têm que ser obrigatoriamente vendidos à meia entrada. Ou seja, se você tem um ingresso a R$40 na bilheteria, 40% deles vão ser vendidos a R$20. E hoje, com uma nova formatação aí da questão dos estudantes, né, já existe aí um projeto de carteirinha nacional, né? Que a coisa mais fácil que se tinha até outro dia desse era o cara
encontrar uma carteirinha de estudante e comprar o ingresso para um espetáculo onde era ofertado meia entrada. Vários eventos, né, que não futebol, vendem ingressos de preço de R$300, R$400, mas, na verdade, todos os ingressos são vendidos à meia entrada. No futebol, não. No futebol, você tem os ingressos do preço cheio e os ingressos de meia entrada. E 40% dos nossos ingressos hoje são vendidos à meia entrada.